Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! E hoje nós vamos falar de dois jogos que balançou o mundo dos games e que vai ficar para sempre na história. Estamos falando dos jogos de The Last of Us 1 e o The Last of Us 2. Mas antes de tudo, pessoal, eu preciso avisar a vocês que eu não vou me atentar muito na sinopse e nem falar muito dos personagens, porque eu acho que eu já expliquei bastante sobre esses dois itens nas fichas técnicas que eu fiz sobre cada um. E eu vou deixar a playlist deles aqui na descrição. Bom, agora vamos lá. Bom, pessoal, o jogo The Last of Us foi produzido pela Naughty Dog, que fez grandes sucessos no ramo, como por exemplo o Crash Bandicoot e todos os Uncharted, que são jogos maravilhosos, um sucesso, né? E o jogo ele foi escrito pelo diretor e roteirista chamado Neil Druckmann, um gênio, pessoal, que captou muito bem a essência desse mundo pós-apocalíptico, um mundo onde temos um sobrevivencialismo extremo e vemos também como as pessoas se adequaram a isso, fazendo com que elas tomassem atitudes impensadas para conseguir um pouco de conforto, um pouco de alívio e viver mais um dia. E também nós vemos como algumas pessoas não se adequaram a isso de jeito nenhum e resolveram criar os seus assentamentos para ajudar as pessoas que precisavam, como é o caso do Tommy e da Maria, criando o assentamento de Jackson. Bom, pessoal, agora vamos falar de um quesito mais técnico dos games, pessoal. A princípio, os dois jogos são um jogo do gênero Survival Horror. Que esse gênero, pessoal, é nada mais nada menos uma espécie de jogo de sobrevivência, ou seja, você tem que aprender a dosar os seus recursos, usar de muitas estratégias para passar de certas partes das fases, e também, é claro, promover situações agoniantes, como por exemplo, hordas imensas de infectados e a munição é escassa. Bom, pessoal, e em ambos os jogos, esse gênero permuta, pessoal. Só que é o seguinte, no The Last of Us 2, eles deram uma refinada nesse gênero. Pois eu vou explicar melhor, pessoal. Pois no The Last of Us 1, você encontrava os recursos, como por exemplo, munição, álcool, bandagens, para fazer seus kits médicos, recarregar suas armas, fazer seus coquetéis molotovs, entre outras coisas parecidas, mas você encontrava isso em pequena quantidade. Os recursos eram extremamente escassos e a frequência com que você encontrava esses itens era muito difícil. E também, pessoal, você não tinha um limite específico de quanto de munição você podia carregar ou nada do tipo. Já no The Last of Us Part 2, eles refinaram esse modo, fazendo com que aumentasse a frequência de quando você encontrasse esses itens. E também, pessoal, fazendo com que você tivesse um limite de munição e de itens que você poderia carregar. E, pessoal, isso foi muito bom, porque deu uma nivelada e fez com que os jogadores usassem e abordassem de outros estilos de jogos. Porque, por exemplo, pessoal, no The Last of Us 2, o jogo nem favorece aquele estilo jogador mais agressivo, o famoso jogador Rambo, que sai atirando para qualquer lado, matando geral, gastando munição à toa, mas também não favorece o jogador precavido, que armazena todos os seus recursos e não usa eles de jeito nenhum. Isso fez com que você usasse uma abordagem mista, sabendo ter momentos de dosar os seus recursos e também saber o momento de usá-los. Bom, pessoal, agora eu vou falar de algumas mecânicas padrões que ambos os jogos possuem. Em primeiro lugar, nós temos a mecânica da customização de armas. Pois o que acontece, pessoal? No jogo você vai encontrando as suas armas conforme você vai avançando na campanha, né? E durante alguns pontos-chave do jogo, você encontra algumas peças para customizar essas armas. E é o que acontece no The Last of Us 2. A frequência que você encontra essas peças é aumentada. Então você consegue acumular bastante peça para você aumentar, fortalecer as suas armas ao máximo. Também nós temos a mecânica de upgrades dos personagens,
que no caso você vai encontrando também pílulas ao redor do cenário, para quando você alcança um certo número de pílulas, você pode aumentar a sua vida, a sua resistência, a sua velocidade, sua firmeza na mão, entre outras coisas parecidas. E também é o mesmo esquema, maior frequência, menor quantidade. Bom, pessoal, e também uma mecânica que eu acho que foi nerfada do The Last of Us 1 pro 2 foi a mecânica da audição, pois no jogo temos vários elementos de furtividade, e a audição seria basicamente a capacidade de você localizar os seus inimigos. E assim, pessoal, no The Last of Us 1, você conseguia ver os seus inimigos com uma extrema precisão e assim montar a sua estratégia. Já no The Last of Us 2, parece que eles aumentaram o raio da audição e diminuíram a precisão, então dificulta um pouco na estratégia. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de mecânicas exclusivas que cada um dos personagens tem. Bom, pessoal, a princípio vamos falar do protagonista do primeiro jogo, o Joel. Bom, pessoal, o Joel é aquele cara, né? É o tanque de guerra, né? O cara forte, parrudo, que ele serve de combate corpo a corpo contra vários inimigos, os inimigos medianos, como por exemplo os humanos e os infectados, sem ser os instaladores e os níveis acima. E que é aquele negócio, né? O que ele compensa de força, ele diminui em furtividade. Então ele é meio atrapalhado. E o que acontece, pessoal? É que mesmo com a furtividade, pessoal, você pensa que você vai economizar recursos com o Joel. E você tá muito enganado, pessoal. Porque assim, o que acontece? O Joel, pessoal, ele não tem faca infinita, nem tem armas silenciadas infinitas. Então ele precisa forjar as suas armas, como por exemplo as facas de presidiário. E isso é muito útil para lutar contra oponentes, como por exemplo os instaladores, e também lutar contra os inimigos que são blindados. Bom, agora vamos falar da Ellie, pessoal. A Ellie, ela é completamente o oposto que é o do Joel. Ela é uma menina mais rápida e também ela não causa tanto dano no corpo a corpo como ele. Pois assim, pessoal, a Ellie, ela é veloz, mas ela, em compensação, ela é muito magrinha, ela é muito fininha, muito esquelética. E isso faz com que ela seja mais habilidosa na furtividade. Então, assim, o que acontece, pessoal? Se você for apelar para o combate direto, a Ellie ela começa a penar para você, porque assim, ela não tem tantas chances. Mas um diferencial que ela tem, que ajuda ela muito, é o diferencial dela ter a faquinha infinita, o que ajuda ela na furtividade e também no combate direto. Mas o que ajuda, sinceramente, é a capacidade de você pegar os objetos, como por exemplo tijolos, vidros, entre outras coisas parecidas, e atordoar o seu oponente e assim finalizar o serviço. É esse o jeito que se tem que jogar com a Ellie. Quer dizer, é o jeito padrão de jogar com a Ellie. Bom, e agora temos que falar também do gameplay padrão da Abby, que na minha opinião eu acho que ela é uma mistura perfeita entre o Joel e a Ellie, pois ela é rápida o suficiente para ser boa no stealth, na furtividade, e também ela é forte o suficiente para causar um bom dano nos inimigos medianos. Além disso, pessoal, as mecânicas de armas, como por exemplo a mirar e atirar, não são diferentes, exceto a da Abby, pois ela tem mais firmeza na mão, porque ela é uma especialista em tiro mesmo. Ela é uma militar. Bom, além disso, o jogo apresenta uma vasta gama de qualidade técnica, pessoal, apresentando gráficos muito bons para ambas as épocas, né? Pois o The Last of Us 1 foi lançado em 2003 e ele apresenta os gráficos de última geração dessa época. E assim, conforme ele foi sendo remasterizado para a nova geração de consoles, ele foi sendo melhorado em algumas qualidades gráficas sem perder o jeito, por assim dizer. E no The Last of Us 2, que apresenta os gráficos maravilhosos de 2020. Uns gráficos bem que se assemelham à realidade. E o que foi legal é que eles não tiraram, por mais que eles evoluíram os gráficos, eles não tiraram a identidade dos personagens, não mudaram a fisionomia, nem nada do tipo. Ficou incrível. Além disso, pessoal, o que eu acho fantástico no jogo é também a quantidade de efeitos sonoros de ambos, né? Que é muito boa, principalmente quando você está customizando as armas. Faz barulho de ferramentas, puxa fita, entre outras coisas parecidas. É fantástico. Além disso, pessoal, eles tiveram o maior carinho e o maior cuidado para descobrir como é o funcionamento da arma e como é que é o barulho de cada uma delas. Bom, então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse review duplo aqui. Eu queria pedir, se você gostou de mim, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!